Livro A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Santo Afonso Maria de Ligório. Opúsculo 4, Capítulo 3. Reflexões sobre a flagelação, a coroação de espinhos e crucifixão de Jesus Cristo. Sobre a flagelação. 1. Escreve São Paulo a respeito de Jesus Cristo. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de escravo. Filipenses 2,7. São Bernardo acrescenta o seguinte a esse texto: não só a tomou a forma e escravo, para viver sujeito, mas a de mau escravo, para ser açoitado. É certo que a flagelação foi o tormento mais cruel que abreviou a vida de nosso Redentor, porque a grande efusão de sangue, já por ele predita, quando disse: "Este é o meu sangue", do Novo Testamento, que será derramado por muitos, Mateus 26:2, foi a causa principal de sua morte. É verdade que esse sangue foi derramado primeiramente no horto, na coroação de espinhos, na crucifixão, em maior abundância, porém, na flagelação. Ela foi para Jesus Cristo sumamente vergonhosa e oprobriosa, pois era o castigo reservado aos escravos, como se deduz do Servorum de Poenis. Os tiranos, depois de haver condenado à morte os santos mártires, mandavam que fossem antes flagelados e depois trucidados. Nosso Senhor, porém, foi flagelado antes de ser condenado à morte. Ele mesmo havia anunciado a seus discípulos de modo particular esta flagelação. Será entregue aos gentios, encarnecido e açoitado. Lucas 18:32, querendo significar-lhe as grandes dores que lhe traria este tormento. 2. Foi revelado a Santa Brígida que um dos algozes mandou que Jesus se despojasse por si mesmo de suas vestes. Ele obedeceu e abraçou em seguida a coluna, a qual foi amarrado e então flagelado tão cruelmente que seu corpo ficou todo dilacerado. Diz a revelação que os açoites não só feriam, como também rasgavam suas carnes sacrossantas. E foi de tal maneira dilacerado que se viam no peito as costelas descobertas. Quadra com isso o que escreve São Jerônimo: os açoites retalharam o sacratíssimo corpo de Deus. E São Pedro Damião, afirmando que os algozes tanto se fatigaram na flagelação que chegaram a perder as forças. Tudo isso havia predito Isaías quando disse: ele foi quebrantado por nossos crimes. 53:5. Quebrantado significa o mesmo que moído, pisado. Ó meu Jesus, sou eu um dos vossos mais cruéis carrascos, que vos flagelei com os meus pecados. Tende, porém, piedade de mim. Ó meu amável Salvador, é muito pouco um coração para vos amar. Não quero viver mais para mim mesmo, mas viver só para vós, meu amor, meu tudo. Digo-vos, pois, com Santa Catarina de Gênova: ó amor, não mais pecados. Basta quanto vos ofendi, espero agora ser vosso, e com vossa graça quero ser sempre vosso, por toda a eternidade. Sobre a coroação de espinhos. 1. A Santíssima Virgem revelou a Santa Brígida que a coroa de espinhos cingia toda a sagrada cabeça de seu filho até ao meio da fronte, e que os espinhos foram enterrados com tanta violência que o sangue escorria em torrentes pela face, de modo que o rosto de Jesus parecia todo coberto de sangue. Escreve Orígenes que esta coroa de espinhos não foi retirada da cabeça do Senhor senão depois de haver ele expirado na cruz. Sendo a veste interior de Jesus não costurada, mas tecida por inteiro, não foi dividida entre soldados, como as outras vestes exteriores, mas posta à sorte, segundo São João 19, 20 e 24. Ora, devendo tirar-se esta veste pela cabeça, ao ser Jesus dela despojado, segundo a opinião de vários autores, foi-lhe tirada a coroa
e novamente reposta antes de ser cravado na cruz. 2. Está escrito no Gênesis: amaldiçoada será a terra na tua obra, ela te produzirá espinhos e abrolhos. Gênesis 3, 17 e 18. Esta maldição foi fulminada por Deus contra Adão e contra toda a sua descendência. Sob a expressão terra, entende-se aí não somente a terra material, mas também a carne humana, que, infeccionada pelo pecado de Adão, não gera senão espinhos de culpas. Para remediar justamente esta infecção, diz Tertuliano, era necessário que Jesus Cristo oferecesse a Deus em sacrifício esse grande tormento da coroação de espinhos. Esse tormento de espinhos, além de ser extremamente doloroso, foi acompanhado de bofetadas, de escarros e de sarcasmos dos soldados, como escrevem São Mateus e São João. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe sobre a cabeça e uma cana em sua direita, e ajoelhando-se perante ele o escarneciam, dizendo: Ave, rei dos judeus! E cuspindo-lhe no rosto, tomavam-lhe a cana e batiam-lhe na sua cabeça. Mateus 27, 29 e 30. E o envolveram com uma veste purpúrea, e chegando-se a ele, diziam-lhe: Ave, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. João 19, 2. Ah, meu Jesus! Quantos espinhos eu ajuntei a essa coroa, com meus pensamentos a que dei consentimento. Desejaria morrer de dor. Perdoai-me pelos méritos daquelas dores que suportastes juntamente para me perdoardes. Ah, meu Senhor, tão dilacerado e vilipendiado, vós vos sobrecarregais com tantas dores e desprezos para mover-me e compadecer-me de vós e para que vos ame, ao menos por compaixão, e não vos cause mais desgosto. Basta, meu Jesus. Não insistais em padecer mais. Já estou persuadido do amor que me tendes, e eu vos amo com toda a minha alma. Vejo, porém, que para vós não é bastante. Não estáis saciado de penas, o que se dará só depois de vos ver morto de dores na cruz. Ó bondade, ó caridade infinita, infeliz o coração que vos não ama. Sobre a crucifixão. Primeiro, a cruz começou a atormentar a Jesus Cristo antes mesmo de ser nela pregado, já que depois da condenação de Pilatos, teve de levar até o Calvário a cruz em que devia morrer, e ele, sem oposição, tomou-a sobre seus ombros. E levando sua cruz às costas, saiu para aquele lugar que se chama Calvário. João 19, 17. Falando deste acontecimento, escreve Santo Agostinho: se atender à crueldade que usou com Jesus Cristo, fazendo-o carregar pessoalmente seu patíbulo, foi isso um grande opróbrio. Mas, se olhar para o amor com que Jesus Cristo abraçou a cruz, foi um grande mistério. Levando a cruz, quis o nosso capitão desfraldar a bandeira sob a qual deveriam arrolar-se e militar os seus sequazes nesta terra, para assim se tornarem depois seus companheiros no reino dos céus. São Basílio, falando deste passo de Isaías, nasceu-nos um menino, e foi-nos dado um filho, e sobre seus ombros foi posto o principado. Isaías 9:6. Diz que os tiranos da terra agravam seus súditos com encargos injustos para aumentar o seu poder. Jesus Cristo, pelo contrário, quer aliviar-nos o peso da cruz e levá-la, morrendo nela, para obter-nos a salvação. É também certo que os reis da terra colocam seu poder na força das armas e no acervo de riquezas. Jesus Cristo, porém, fundou seu principado no ludíbrio da cruz, humilhando-se e padecendo, e de boa vontade se sujeitou a levá-la nesta viagem dolorosa para, com seu exemplo, dar-nos coragem de abraçar com resignação a sua cruz e assim segui-lo. Fala a todos os seus discípulos: se alguém quer vir após mim, abnegue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me.
Mateus 16, 24. 2. Vem a pelo notar aqui as belas expressões com que São João Crisóstomo saúda a cruz. Ele a chama esperança dos desprezados. Que esperança de salvar-se teriam os pecadores se não fosse a cruz em que Jesus Cristo morreu para remi-los? Guia dos navegantes. A humilhação que nos vem da cruz, isto é, da tribulação, é a causa de obtermos nesta vida, como num mar cheio de perigos, a graça de observar a lei divina, e se a transgredimos, a de nos emendar, segundo afirma o profeta. Para mim foi bom que me humilhaste, para que eu aprenda as tuas justificações. Salmo 118, 17. Conselheira dos justos. Os justos tiram da adversidade motivo e razão para unirem-se mais com Deus. Alívio dos atribulados. Donde tiram os aflitos maior lenitivo, senão do aspecto da cruz na qual morreu, cheio de dores por seu amor, seu Redentor e seu Deus? Glória dos mártires. Foi esta glória dos santos mártires, poder unir suas penas e morte às que Jesus Cristo suportou na cruz, como diz São Paulo. Para mim não há outra glória do que a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6,14. Médico dos doentes. Ah, que grande remédio é a cruz para muitos que estão enfermos de espírito. As tribulações os esclarece e os desprendem do mundo. Fonte para os que têm sede. A cruz, isto é, sofrer por Jesus Cristo, é o desejo dos santos. Santa Teresa dizia, ou padecer ou morrer. E Santa Maria Madalena de Paz ia adiante e dizia, padecer e não morrer, como se recusasse morrer, ir gozar no céu para ficar nesta terra e padecer. Afinal, falando em geral dos justos e dos pecadores, a cada um toca a sua cruz. Os justos, apesar de gozarem da paz de consciência, têm as suas vicissitudes. Ora são consolados pelas visitas de Deus, ora afligidos pelas contrariedades e enfermidades corporais, em especial pelas desolações, pelas trevas e tédio de espírito, pelos escrúpulos, pelas tentações, pelos temores da própria salvação. Muito mais pesa, porém, é a cruz dos pecadores, os remorsos de consciência que os atormentam, os temores dos castigos eternos que de quando em quando se apoderam deles, e as angústias que sofrem nas adversidades. Os santos, nas contrariedades, se resignam com a vontade divina e sofrem em paz. Mas como poderá resignar-se o pecador com a vontade de Deus se ele vive em sua inimizade? As penas dos inimigos de Deus são só penas, sem nenhum conforto. Por isso dizia Santa Teresa que quem ama a Deus abraça a cruz e com isso não a sente, mas quem não ama a Deus abraça a cruz e com isso não a sente. Mas quem não ama a Deus arrasta à força a cruz e assim não pode deixar de sentir-lhe o pecado. Chegamos à crucifixão. 1. Foi revelado a Santa Brígida que quando o Salvador se viu estendido na cruz, colocou por si mesmo a mão direita no lugar em que devia ser cravada. Em seguida, cravaram-lhe a outra mão e depois os sagrados pés, e deixou-se Jesus Cristo morrer nesse leito de dor. Diz Santo Agostinho que o suplício da cruz era um tormento acerbíssimo, porque na cruz se protraía a morte para que a dor não tivesse longo termo. Ó Deus, que assombro havia de causar ao céu ver o Filho do Eterno Padre crucificado entre dois ladrões. Já Isaías o havia profetizado, e ele foi posto no número dos malfeitores. Isaías 53, 12. São João Crisóstomo, considerando Jesus na cruz, exclama cheio de admiração e amor. Vejo como médio no céu entre o Pai e o Espírito Santo. Vejo no monte Tabor entre dois santos, Moisés e Elias. E como, pois, vê-lo crucificado no Calvário entre dois ladrões? Mas assim devia ser, porque, segundo o decreto divino, ele devia morrer para satisfazer com sua morte
os pecados dos homens e salvá-los, conforme o predissera Isaías. E foi reputado como malfeitor, e carregou com os pecados de muitos. 53:12. Pergunta o mesmo profeta: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Isaías 63:1. Este formoso em seu traje que caminha na multidão de sua fortaleza? Isaías 63:1. Quem é este homem tão belo e forte que vem de Edom, com as vestes tintas de sangue? Edom significa a cor vermelha, algum tanto escura como se depreende do Gênesis 25:30. Ele responde: eu sou o que falo a justiça e que combato para salvar. Isaías 63:1. Quem assim responde, como explicam os intérpretes, é Jesus Cristo que diz: eu sou o Messias prometido, que vim para salvar os homens, triunfando de seus inimigos. 2. Em seguida vem de novo a mesma interrogação. Por que é vermelha a tua veste, as tuas roupas, como as dos que pisam num lagar? Isaías 63:2. E responde-se: eu sozinho calquei o lagar, e das gentes não há um só homem comigo. 63:3. Tertuliano, São Cipriano e Santo Agostinho tomam o lagar pela paixão de Jesus Cristo, na qual as suas vestes, suas carnes sacrossantas, ficam ensanguentadas, como escreve São João. E estava vestido com uma veste tingida de sangue, e seu nome é Verbo de Deus. Apocalipse 19:13. São Gregório, explicando esta palavra, eu sozinho calquei o lagar, escreve: o lagar em que foi pisado e calcou ao mesmo tempo, diz, calcou porque Jesus Cristo, com sua paixão, venceu os demônios. Disse, foi pisado, porque na paixão seu corpo foi esmagado e pisado como se faz com as uvas no lagar, conforme um outro testemunho de Isaías que diz, e o Senhor quis esmagá-lo em sua enfermidade. Isaías 53:10. Sem beleza nem forma. 1. E eis que o Senhor, que era o mais formoso dos homens, Salmo 44:3, aparece no Calvário, tão disforme pelos tormentos, que causa horror a quem o vê. Essa deformidade, porém, o faz aparecer mais belo ainda aos olhos das almas que o amam, já que aquelas chagas, aquelas pisaduras, aquelas carnes deslaceradas, são provas e sinais do amor que ele nos tem. Com delicadamente, cantou Petrucci, por nós como réu e flagelado apareceis, e aspecto tão disforme e feio ofereceis. Tanto mais belo, porém, e doce, vos aclamam os corações amantes que por vós clamam. Ajunta Santo Agostinho. Ele pendia disforme na cruz, mas a sua deformidade constituía a nossa beleza. Sim, porque aquela deformidade de Jesus crucificado foi a causa da beleza de nossas almas, que até então disformes, lavadas no seu precioso sangue, tornaram-se graciosas e belas, segundo o que escreve São João. Estes, que estão revestidos de estolas brancas, quem são e de onde vieram? São os que vieram de uma grande tribulação e lavaram as suas vestes, e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7:13. Todos os santos, como filhos de Adão, exceto a Santíssima Virgem, estiveram por algum tempo recobertos com uma veste sórdida, mas lavadas com o sangue do Cordeiro, tornaram-se cândidas e agradáveis a Deus. 2. Ó meu Jesus, vós dissestes que, quando exaltado na cruz, haveríeis de atrair tudo a vós. João 12:32 e 33. Vós realmente nunca deixastes de conquistar os afetos de todos os corações. E já muitíssimas almas felizes, vendo-vos crucificado e morto por ser amor, abandonaram tudo, posses, dignidades, pátria e parentes, chegando até a abraçar os tormentos e a morte, para se entregarem inteiramente a vós. Infelizes daqueles que resistem à vossa graça,
que lhes obtivestes com tantas fadigas e dores. Ó Deus, será esse seu maior tormento no inferno? Pensar que tiveram um Deus que, para ganhar seu amor, deu sua vida por eles na cruz, e que eles quiseram perder-se de livre vontade, e que não haverá mais remédio para eles por toda a eternidade. Ah, meu Redentor, eu já mereci cair nesta desgraça pelas ofensas que vos fiz. Quantas vezes eu resisti à vossa graça, que procurava atrair-me a vós, e para seguir as minhas inclinações, desprezei o vosso amor e voltei-vos as costas. Ó, tivesse morrido antes de ofender-vos. Ó, se sempre vos tivesse amado. Agradeço-vos, meu amor, que me suportastes com tanta paciência e que, em vez de abandonar-me como eu merecia, duplicastes os convites e me acumulastes de luzes e impulsos amorosos. Eternamente cantarei as misericórdias do Senhor. Não deixeis, meu Salvador e minha esperança, de continuar a atrair-me e a acumular-me de vossas graças, para que no céu eu possa vos amar com mais fervor, pensando em tantas misericórdias de que fui objeto depois de tantos desgostos que vos causei. Tudo espero daquele sangue precioso que derramastes por mim e daquela morte tão dolorosa que por mim sofrestes. Ó Santíssima Virgem Maria, protegei-me e rogai a Jesus por mim. Jesus na cruz. 1. Jesus na cruz foi um espetáculo que encheu de admiração o céu e a terra. Ver um Deus onipotente, Senhor de tudo, morrer num patíbulo infame, condenado como um celerado entre dois malfeitores. Foi esse um espetáculo da justiça, vendo o Padre Eterno, que para satisfazer a sua justiça, pune os pecados dos homens na pessoa de seu Filho unigênito, que lhe era tão caro como sua própria pessoa. Foi um espetáculo principalmente de amor, ver um Deus que oferece e dá a vida para remir da morte os escravos, seus inimigos. Esse espetáculo foi e será sempre o objeto mais caro da contemplação dos santos, pelo qual desprezaram e se despojaram de todos os bens e prazeres da terra e abraçaram com afã a alegria, as penas e a morte, para mostrar de um modo sua gratidão a um Deus que morreu por seu amor. Confortados com a vista de Jesus desprezado na cruz, os santos amarram os desprezos mais do que os mundanos prezam todas as honras do mundo. Vendo Jesus morrer nu na cruz, procuraram abandonar todos os bens da terra. Vendo todo coberto de chagas sobre a cruz, escorrendo sangue de todos os seus membros, abominaram todos os prazeres sensuais e procuraram o mais possível crucificar a sua carne para acompanhar com suas dores as dores do crucificado. Vendo a obediência e a uniformidade da vontade de Jesus com a de seu Pai, esforçaram-se por vencer todos os apetites que não eram conforme a vontade divina, e muitos, ainda que ocupados em obras de piedade, sabendo que o privar-se da própria vontade é o sacrifício mais grato ao coração de Deus, procuraram entrar em determinada ordem religiosa para levar uma vida de obediência e submeter a vontade própria dos outros. Vendo a paciência de Jesus em querer sofrer tantas penas e opróbrios por nosso amor, aceitaram em paz e com alegria as injúrias, as enfermidades, as perseguições e os tormentos dos tiranos. Vendo finalmente o amor que Jesus Cristo lhes demonstrou, sacrificando por nós sua vida sobre a cruz, sacrificaram a Jesus tudo quanto possuíam, bens, prazeres, honras e vida. 2. Como é então possível que tantos outros cristãos, ainda que saibam pela fé que Jesus Cristo morreu por seu amor, em vez de dedicar-se a seu serviço e amor, se empenham em ofendê-lo e desprezá-lo por prazeres breves e miseráveis? De onde nasce tão grande ingratidão? Provém do esquecimento da paixão e morte de Jesus Cristo. Mas, ó Deus, qual será o seu remorso e vergonha no dia do juízo, quando o Senhor lhe lançar em face quanto fez e padeceu por eles? Não deixemos nós de ter sempre diante dos olhos almas piedosas,
a Jesus crucificado que morre entre tantas dores e ignomínias por nosso amor. Todos os santos receberam da paixão de Jesus Cristo aquelas chamas de caridade que os levaram a despojar-se de todos os bens deste mundo e até de si mesmos, para se entregar exclusivamente ao amor e serviço desse divino Salvador, que, enamorado dos homens, não podia fazer mais do que fez para ser amado por eles. A cruz, isto é, a paixão de Jesus Cristo, é que obterá a vitória sobre todas as nossas paixões e sobre todas as tentações que nos suscitará o inferno para nos separar de Deus. A cruz é o caminho, a escada para subir ao céu. Bem-aventurado quem a abraçar em vida e não a deixar senão na morte. Quem morre abraçando a cruz tem o penhor seguro da vida eterna, a qual já foi prometida a todos os que com ela seguem a Jesus crucificado. Meu Jesus crucificado, vós, para vos fazer amar dos homens, nada poupastes, chegando até a dar a vossa vida com uma morte tão dolorosa. Como então esses homens que amam seus parentes, seus amigos e até os animais, dos quais recebem qualquer sinal de afeição, são tão ingratos convosco, que por bens miseráveis e vãos desprezam a vossa graça e o vosso amor? Ah, infeliz de mim! Eu sou um desses ingratos, que por uma ninharia renunciei à vossa amizade e vos dei as costas. Mereceria ser lançado de vossa face, como eu vos expulsei da minha. Mas eu percebo que continuais a pedir-me o meu amor. Amarás o Senhor teu Deus. Sim, meu Jesus, desde que desejais que eu vos ame e me ofereceis o perdão, eu renuncio a todas as criaturas, e de hoje em diante não quero amar senão a vós, só, meu Criador e meu Redentor. Vós sereis o único amor de minha alma. Ó Maria, Mãe de Deus e refúgio dos pecadores, rogai por mim. Obtende-me a graça de amar a Deus e nada mais vos suplico. Capítulo 4. Reflexões sobre os impropérios feitos a Jesus Cristo enquanto pendia na cruz. Por tua causa sofro impropérios. 1. A soberba, como dissemos, foi a causa do pecado de Adão e, por conseguinte, a ruína do gênero humano. Por isso veio Jesus Cristo e quis reparar esse desastre com sua humildade, não desdenhando abraçar a confusão de todos os opróbrios que lhe prepararam seus inimigos, como já predissera Davi. Porque por vossa causa suportei o opróbrio e a vergonha cobriu a minha face. Salmo 68:8. A vida inteira de vosso Redentor foi cheia de confusão e desprezos que recebeu dos homens, e ele não recusou suportá-los até a morte, a fim de nos livrar da confusão eterna. Tendo-lhe sido oferecido o gozo, sofreu a cruz, desprezando a ignomínia. Hebreus 12:2. Ó Deus, quem não choraria de ternura e não amaria Jesus Cristo, se cada um considerasse quanto ele sofreu naquelas 3 horas que esteve suspenso e agonizando na cruz? Todos os seus membros estavam feridos e doloridos, sem que eu pudesse socorrer o outro. Nosso aflitivo Senhor, nesse leito de dor, não podia mover-se, estando com as mãos e pés cravados, todas as suas carnes sacrossantas cheias de feridas, sendo das mãos e pés as mais dolorosas, visto que deviam sustentar todo o corpo. No ponto em que ele se apoiava naquele patíbulo, ou fosse sobre as mãos ou sobre os pés, aí aumentava a dor. Bem se podia dizer que Jesus, naquelas 3 horas de agonia, sofreu tantas mortes quantos foram os momentos que ele esteve na cruz. Ó Cordeiro inocente, que tanto sofrestes por mim, tende compaixão de mim. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende compaixão de mim. 2. E essas penas externas de seu corpo eram as menos acerbas. Muito maiores foram as penas internas da alma. Sua alma bendita estava toda desolada,
privada de toda gota de consolação ou alívio sensível. Tudo nela era tédio, tristeza e aflição. Isso exprimiu-o com estas palavras: meu Deus, por que me abandonais? E quase submerso nesse mar de dores internas e externas, quer terminar sua vida, nosso amável Salvador, como já tinha predito pela boca de Davi. Cheguei ao alto mar, e a tempestade me submergiu. Salmo 68, 13. Eis que na mesma ocasião em que agonizava sobre a cruz e se avizinhava a morte, todos os que o circundavam, sacerdotes, escribas, anciãos e soldados, se esforçavam por afligi-lo ainda mais com impropérios e derrisões. São Mateus escreve: e os que iam passando blasfemavam dele, movendo suas cabeças. Mateus 27, 39. Davi já o predissera, quando se referia à pessoa de Cristo. Todos os que me viam zombavam de mim. Falavam com os lábios e moviam suas cabeças. Salmo 21, 8. Aqueles que passavam diante deles clamavam: olá, tu que destróis o templo de Deus e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Mateus 27, 40. Diziam: tu te gloriaste de destruir o templo e de novamente reerguê-lo em 3 dias. Jesus, porém, não havia dito que podia destruir o templo material e reconstruí-lo em 3 dias. Mas destruí esse templo, em 3 dias recompô-lo-ei. João 2,19. Com essas palavras, quis ainda frisar o seu poder. Nos propriamente falou em alegoria, como escreve Eutímio e outros, predizendo que os judeus, matando-o, separariam sua alma de seu corpo, mas ele dentro de 3 dias ressuscitaria. Escarnecido em seu poder. 1. Salva-te a ti mesmo. Homens ingratos, se este grande Filho de Deus, fazendo-se homem, quisesse salvar-se a si mesmo, não teria escolhido espontaneamente a morte. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Mas se Jesus descesse da cruz e não completasse a nossa redenção com sua morte, não poderíamos mais nos livrar da morte eterna. Não quis descer, diz Santo Ambrósio, para não descer em seu favor, mas para morrer por mim. Escreve Teofilacto que eles assim falavam por instigação do demônio que procurava impedir a salvação que Jesus nos devia alcançar por meio da cruz. E ajunta que nosso Senhor não teria subido à cruz se quisesse de lá descer sem consumar a nossa redenção. Diz igualmente São João Crisóstomo que os judeus assim falavam para que ele morresse como impostor na presença de todos, apontando-o como incapaz de livrar-se da cruz depois de haver afirmado ser o Filho de Deus. Mateus 27, 42. Nota ainda o mesmo São Crisóstomo que muito erradamente diziam os judeus: se és o Filho de Deus, desce da cruz. Pois se Jesus tivesse descido da cruz antes de morrer, não seria o Filho de Deus prometido que com sua morte nos deveria salvar. Porque o Filho de Deus não desce da cruz, pois ele veio justamente para ser crucificado por nós. Mateus 27. O mesmo escreve Santo Atanásio, dizendo que nosso Redentor queria ser reconhecido como verdadeiro Filho de Deus, não descendo da cruz, antes nela permanecendo até a morte. Pois que isso já estava predito pelos profetas, que nosso Redentor deveria morrer crucificado, segundo o testemunho de São Paulo. Cristo nos remiu da maldição da lei, tornando-se maldito por nós, porque está escrito: amaldiçoado todo aquele que é pendurado no lenho. Gálatas 3,13. 2. São Mateus continua a referir os outros impropérios que os judeus dirigiam a Jesus. Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo? Mateus 27, 52. Tratavam-no assim de impostor, a respeito dos milagres por ele operados, restituindo a vida a muitos mortos e de incapaz de salvar sua própria vida.
Mas responde-lhes São Leão que então não era o tempo conveniente para o Salvador ostentar o seu poder divino e que ele não devia descurar a redenção humana para impedir as suas blasfêmias. São Gregório aduz um outro motivo por que Jesus não quis descer da cruz. Se descesse então da cruz, não nos teria dado o exemplo da paciência. Muito bem poderia Jesus Cristo libertar-se da cruz e de tantos impropérios, mas não era o tempo oportuno de demonstrar o seu poder, mas de ensinar-nos a paciência nos trabalhos para obedecer à vontade de Deus, e por isso não quis Jesus livrar-se da morte antes de cumprir a decisão de seu Pai, e para não privar-nos desse grande exemplo de paciência. Porque ensinava a paciência, diferia a ostentação do poder, de Santo Agostinho. A paciência que praticou Jesus Cristo na cruz, suportando a confusão de tantos impropérios que os judeus lhe fizeram, alcançou-nos a graça de sofrer com paciência e paz as humilhações do mundo. São Paulo, falando da ida de Jesus Cristo ao Calvário, carregado da cruz, exorta-nos a acompanhá-lo, dizendo: Saiamos, pois, ao seu encontro, fora dos arraiais, levando sobre nós o seu opróbrio. Hebreus 13:13. Os santos, quando injuriados, não pensavam em vingar-se, nem se perturbavam. Antes sentiam-se consolados, vendo-se desprezados como Jesus Cristo. Não nos envergonhemos, portanto, de abraçar por amor de Jesus Cristo os desprezos que nos forem feitos, desde que Jesus tanto sofreu por nosso amor. Meu Redentor, não procedi assim no passado, mas no futuro quero sofrer tudo por vosso amor. Dai-me força para cumpri-lo. Escarnecido em sua confiança. 1. Os judeus, não satisfeitos com as injúrias e blasfêmias proferidas contra Jesus Cristo, se revoltam também contra Deus Padre, dizendo: Confiou em Deus que ele o livre. Se o preza, disse ele que era o Filho de Deus. Mateus 27:53. Esta exclamação sacrílega dos judeus já fora predita por Davi quando fala em nome de Cristo. Todos os que me viram escarneceram de mim. Falaram com os lábios e abanaram suas cabeças. Esperou no Senhor, que ele o livre e que o salve, se o tem a preço. Salmo 21:8. Ora, os que assim falavam foram chamados por Davi, no mesmo salmo, touros, cães e leões. Fostes touros, me cercaram, porque muitos cães me obsediaram. Salvai-me das fauces do leão. Salmo 21:13. Assim, dizendo os judeus que o livre se o estima, declararam ser eles os touros, cães e os leões preditos por Davi. Essas mesmas blasfêmias que haveriam um dia de pronunciar contra o Salvador e contra Deus, foram também preditas pelo sábio. Ele assegura que tem a ciência de Deus e se chama a si Filho de Deus e se gloria de ter a Deus por Pai. Se é verdadeiro Filho de Deus, ele o amparará e o livrará das mãos dos contrários. Façamos-lhes perguntas por meio de ultrajes e tormentos, para que saibamos o seu acatamento e provemos a sua capacidade. Condenemo-lo a uma morte torpíssima. Sabedoria 2:13-20. Os príncipes dos sacerdotes estavam cheios de inveja e ódio de Jesus Cristo e por isso o injuriavam. Mas, ao mesmo tempo, não estavam isentos de temor de qualquer grande castigo, não podendo mais negar os milagres feitos pelo Senhor. Assim, todos os sacerdotes e príncipes da sinagoga estavam inquietos e temerosos, querendo por isso assistir pessoalmente à sua morte, para dessa maneira se libertarem do temor que os atormentava. Vendo-o, pois, já pregado na cruz, e que seu pai não o livrara dela, lançavam-lhe em rosto, com a maior audácia, a sua fraqueza e a presunção de se ter dado por Filho de Deus. Diziam: Pois que confia em Deus, a quem chama seu Pai, por que então Deus não o livra, se o ama como filho? Enganam-se, porém, grosseiramente os malvados, pois Deus amava Jesus Cristo
e o amava como filho, e justamente o amava porque estava sacrificando sua vida na cruz pela salvação dos homens, em obediência a seu Pai. E isso mesmo dizia o próprio Jesus: Eu dou minha vida por minhas ovelhas. Por isso me ama o Pai, porque eu entrego minha vida por elas. João 10, 15 e 17. O Pai já o havia destinado para a vítima daquele grande sacrifício que devia fazer-lhe uma glória infinita, sendo sacrificado homem e Deus e ocasionar a salvação de todos os homens. Mas, se o Pai tivesse livrado Jesus da morte, o sacrifício teria ficado incompleto, e desta forma o Pai ficaria privado daquela glória e os homens, consequentemente, da salvação. 2. Escreve Tertuliano que todos os opróbrios feitos a Jesus Cristo foram um remédio secreto contra a nossa soberba. Essas injúrias, que eram injustas e indignas dele, eram necessárias à nossa salvação e não dedignadas por um Deus que quis padecer tanto para salvar o homem. Envergonhemo-nos, pois, nós, que nos gloriamos de ser discípulos de Jesus Cristo, de suportar com impaciência os desprezos que recebemos dos homens, desde que um Deus feito homem os sofre com tanta paciência por nossa salvação. E não nos envergonhemos de imitar a Jesus Cristo, perdoando a quem nos ofende, ainda mais que ele afirma que no dia do juízo se envergonhará daqueles que durante a vida dele se envergonharam. Quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, desse se envergonhará o Filho do Homem quando vier em sua majestade. Lucas 9, 26. Ó meu Jesus, como posso eu queixar-me de qualquer afronta que recebo? Eu que tantas vezes mereci ser calcado pelos demônios do inferno. Ah, pelo merecimento de tantos desprezos que sofrestes na vossa paixão, dai-me a graça de sofrer com paciência todos os desprezos que me forem feitos por vosso amor, que por meu amor tanto suportastes. Eu vos amo sobre todas as coisas, e desejo padecer por vós, que tanto padeceste por mim. Tudo espero de vós, que me resgatastes com vosso sangue. E também espero na vossa intercessão, ó minha Mãe, Maria.